Então, irmãos, vamos a esse estudo bíblico importante. Texto base que se encontra em Mateus, capítulo 7, verso 2, da Bíblia Almeida, revista atualizada, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui a introdução, que isso é uma regra universal, espiritual. E Yeshua ensina que há uma lei espiritual invisível que rege todos os nossos relacionamentos. A medida que usamos com os outros será usada conosco, por pessoas e principalmente por Deus. Em Lucas capítulo 6, versos 37 e 38, a palavra de Deus complementa: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Dai e ser-vos-á dado. Pois, com a medida com que medirdes, também vos medirão. Com a medida, meu irmão, que você mediu o teu próximo, Deus vai te medir também, meu irmão, minha irmã. Deus, ele vai preparar situações para que você seja medido da mesma medida que você está medindo o seu próximo. E aqui nós vamos, meus irmãos, esse princípio não é apenas para o futuro ou para o juízo final. Ele já está em funcionamento agora, em nossas relações, bênçãos e consequências diárias. Esse princípio ele já está em vigor. E aqui nós vemos, meus irmãos, a medida do julgamento. E Yeshua nos diz, meus irmãos, ele alerta contra o espírito crítico, orgulhoso e impiedoso. Em Mateus capítulo 7, verso 1, ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Em Tiago capítulo 4, versos 11 e 12, ele diz: quem fala mal do irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Aplicação, meus irmãos: aqueles que vivem julgando os outros serão julgados da mesma forma, com rigor, sem misericórdia. Julgamentos precipitados, condenações duras, revelam um coração arrogante e impiedoso. Deus julga com justiça, mas também com misericórdia. Quando assumimos o lugar de juiz, usurpamos o papel que pertence a Deus e nos tornamos réus. E Yeshua, aqui nós vamos à medida da misericórdia, meus irmãos. Ali, meus irmãos, nós vemos Tiago, capítulo 2, versículo 13. É dito assim pelo irmão de Yeshua, na sua epístola: o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos em tempos de apresentarmos a Deus aquilo, as boas obras que serão o nosso ingresso no reino dos céus. E Deus está dizendo aqui que se não usarmos de misericórdia, o juízo será sem misericórdia, meus irmãos. Isso é muito triste. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque sem a misericórdia de Deus, ninguém entra no reino dos céus, meus irmãos. Então o apóstolo, o Tiago, o justo, ele escreve no seu livro, na epístola de Tiago, que aquele que não usou de misericórdia, ele não receberá de misericórdia de Deus. Amém? Misericórdia, meu irmão, não é ajudar o próximo. Misericórdia é quando você foi ferido e você diz: eu me esqueci. Aleluia. Quando você está sendo prejudicado e você diz: eu me esqueci. E nisso você está sendo testado para ver se você vai ter ingresso ou não no reino de Deus. Amém? E que nós possamos, meus irmãos, manter, aleluia, cada um julgando com misericórdia, para que naquele dia você tenha a misericórdia necessária de Deus
para você não perder a salvação, meu irmão. Aqui diz, irmãos, quanto mais misericordiosos somos com os outros, mais misericórdia recebemos de Deus. Ser misericordioso não é fraqueza, mas sinal de quem compreendeu a graça de Deus. Cada ato de misericórdia com o próximo é um investimento espiritual em sua própria vida futura, meus irmãos. E a medida do perdão, em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes, também vosso Pai não perdoará. Então, irmão, a pessoa pode virar um faquir de pedir perdão, de fazer se humilhar, mas se não perdoar o próximo, meu irmão, vai para o inferno, meu irmão, não vai ser salvo. Amém? Porque sem o perdão de Deus, a pessoa não vai ser salva. Então aqui diz claramente, meu irmão, se porém, Yeshua falando, se não perdoardes o teu próximo, não, também vosso Pai não vos perdoará, meu irmão. Aleluia. E nisso, meus irmãos, diz aqui Mateus capítulo 18, verso 35, Yeshua fala, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A falta de perdão nos coloca sob uma medida dura de julgamento. Perdão não é emoção, é decisão. Guardar mágoa é escolher ser tratado por Deus com a mesma rigidez. Irmão, muitas pessoas ficam doentes, meus irmãos, porque Deus mesmo permite a enfermidade na vida da pessoa, meu irmão. Então, meu irmão, quando você está usando de misericórdia, a saúde vem sobre você. Quando você é injustiçado, a saúde vem sobre você. Amém? Quando você é prejudicado, Deus vai te abençoar, mas você não vai deixar de usar de misericórdia, porque Deus e que está tomando conta de todas essas coisas. Agora, aquele que te prejudicar, meu irmão, Deus, ele vai tratar da mesma maneira, porque com a maneira com que medirdes, serás medido naquele dia. E aqui, meus irmãos, ou com misericórdia, ou com rigidez. Amém? E aqui diz, perdoar é romper correntes espirituais e abrir portas para a cura interior. A medida da generosidade, meus irmãos, em Lucas capítulo 6, verso 38, Yeshua ele fala claramente, meus irmãos, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço. Aqueles que dão com generosidade recebem abundantemente de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância ceifará. Generosidade ativa uma lei espiritual poderosa. Dar atrai dar. Deus se agrada daqueles que compartilham com alegria e promete recompensar abundantemente, meus irmãos. Essa é a medida de generosidade. A medida nas palavras e críticas. Em Mateus capítulo 12, meus irmãos, versículo 36 e 37, Yeshua fala claramente, meus irmãos, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, irmão, qualquer palavrinha que você está falando está sendo escrita no livro das obras. E você sabe, meu irmão, minha irmã, que o livro das obras vai ser aberto antes das pessoas serem lançadas no lago de fogo, meus irmãos. Aqui eu vou mostrar para os irmãos, nós vamos aqui, meus irmãos, eu vou mostrar para o irmão, está compartilhado? Deixa eu mostrar aqui para os irmãos, louvado seja o nome do Eterno, na Bíblia. Amém? Vou abrir a Bíblia aqui, meus irmãos. Amém? Que nós, meus irmãos, ali no livro de Apocalipse, meus irmãos amados, Apocalipse, meus irmãos, no capítulo 20, amém? Quando fala, meus irmãos, do julgamento, de que cada um, meus irmãos, que vai para o lago de fogo vai ver um livro aberto. Olhe bem, irmão. Apocalipse 20, verso 11 a 15. Quando diz, esse julgamento aqui é o julgamento dos que serão condenados ao lago de fogo.
E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, meus irmãos. Cada palavrinha que você fala, meu irmão, está sendo anotada no livro. Por isso que Yeshua fala aqui, pelas tuas palavras será justificado, pelas tuas palavras será condenado. Você tem que fazer um link disso aqui, irmão, com a condenação de Apocalipse, capítulo 20. Porque exatamente tudo que tu falou hoje, meu irmão, ontem, essa semana e durante toda a tua vida, está anotada num livro, meu irmão e minha irmã. E você que não será salvo, será julgado por essas coisas segundo as suas obras. E tu será lançado no lago de fogo, meu irmão, se você não se arrepender dos seus pecados e mudar radicalmente a tua vida, meu irmão. Amém? Porque aqui diz no verso 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meu irmão amado, esse julgamento é um julgamento que leva muita gente ao lago de fogo. Por quê, irmão? Porque pela tua palavra você está sendo registrada, cada palavra que você fala, que você escreve, todas essas palavras vão ser registradas e julgadas. Aqui dizem, palavras duras, acusações e fofocas voltam contra quem as pratica. Muitas vezes a pessoa pensa que você está ferindo alguém, mas na verdade é você que está sendo anotado lá em cima e está sendo prejudicado. Porque, irmãos, por isso que aqui vem a generosidade ativa, uma lei espiritual poderosa. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aqui no 7, meus irmãos. Aleluia. A medida da graça no trato com os outros. Efésios 4:32. Sede bondosos uns com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmão, a falta de misericórdia, a falta de perdão, está levando o mundo ao caos. O mundo está vivendo uma situação muito grande, muito ruim, meu irmão. Amém? Nós estamos vendo aí o comércio mundial paralisado, as pessoas já sofrendo consequências. E muitas outras consequências. Por quê, irmão? Falta de misericórdia, falta de perdão. E Deus está julgando o mundo. E Deus está julgando cada um de nós também. Porque se nós usarmos de misericórdia, Ele usará de misericórdia para conosco. Mas cada um individualmente receberá de Deus o que pratica, meu irmão. Amém? Porque, como diz ali, meus irmãos, é cada um segundo as suas obras. E Colossenses capítulo 3, verso 13, diz assim, meus irmãos: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Essa é a chave para melhorar o mundo, meus irmãos. Suportar-nos, perdoar-nos uns aos outros, porque qualquer coisa diferente disso piora a situação do mundo e mais juízo vem para a tua vida e para o mundo, meus irmãos. A forma como tratamos os outros deve ser espelho da forma como Deus nos trata. Cristo nos trata com uma medida cheia de compaixão e paciência. Nosso padrão de tratar os outros deve ser o mesmo. Deus observa atentamente como lidamos com os que falham conosco. Aleluia. A medida da honra, meus irmãos. Romanos capítulo 12, verso 10. O apóstolo Paulo ele escreve: amai-vos cordialmente. Cordialmente quer dizer do coração, irmãos. Uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você já reparou o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Ele prefere honrar o outro do que ser honrado. O servo de Deus, irmão, ele honra o outro em vez de ser honrado. Aqui, quem honra os outros receberá honra no tempo certo. Então, irmão, você pode ficar tranquilo, se você honra, se você abençoa, Deus está plantando lá no teu caminho honra e bênção para você. Se tuas palavras são palavras de bênção, você receberá dos outros palavras de bênção. Mas se suas palavras não são de bênção, o que você quer receber dos outros?
palavras iguais às que você faz, às que você profere. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. O Eterno diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Cultivar honra libera favor espiritual. Pessoas que honram pais, líderes, irmãos e até os que não merecem, colhem respeito e bênçãos diante de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Deus está nesse controle. Fique tranquilo, faça a tua parte, porque Deus comanda todas as coisas e mexe todas as peças, trabalhando a teu favor se você for fiel a Ele. Amém? Louvado seja Deus. O exemplo positivo, José do Egito. José foi traído por seus irmãos, mas não usou a mesma medida de ódio ou vingança. Em Gênesis 50, verso 20, José disse para os seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José mediu com perdão, graça e generosidade e foi exaltado por Deus. Que bênção, né, meus irmãos? Que tremendo o coração de José. José poderia ter retribuído o mal com o mal, porque José agora estava com o poder na mão, mas escolheu usar a medida da graça. Por isso foi promovido e usado por Deus para salvar nações. Sua recompensa veio da medida que usou com seus irmãos. Maravilha, né, irmão? Que a gente possa ter o coração de José, né, meus irmãos? Um coração misericordioso, mesmo sendo traído a ponto de morrer. Irmãos dele cogitavam na sua morte, mas ele usou de misericórdia. Esse é o coração do fiel. Maravilha, meus irmãos. E exemplo negativo está na parábola do servo impiedoso que Yeshua falou ali em Mateus 18, 23 a 35. Porque ali um homem foi perdoado de uma grande dívida, irmão. Deus, às vezes, dá uma bênção tão grande para uma pessoa, mas ela não quis perdoar uma pequena dívida do outro. Resultado, foi lançado nas trevas exteriores, foi lançado no inferno, meus irmãos. Por quê, irmão? Porque Deus abençoou e a pessoa, quando teve possibilidade, não quis fazer igual. Então, qual o resultado dessa alma? Queimar pela eternidade no inferno, meus irmãos. Porque não teve, não perdoou o próximo. E aqui diz um sinal amarelo: a medida de dureza que ele usou foi a mesma que recebeu no final. Esse servo recebeu uma medida de graça, mas usou uma medida de opressão com seu próximo. Resultado: Deus aplicou a mesma medida contra ele. Essa parábola é uma das advertências mais sérias de Yeshua. Meus irmãos, parábola tremenda. Esse servo foi perdoado de uma grande dívida, mas estava cobrando uma pequenina dívida do outro. Onde ele foi parar? No inferno, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, é um exemplo que Yeshua dá, porque lá no inferno já está cheio de gente assim, meus irmãos. Sede misericordioso para que Deus use de misericórdia com você, meu irmão. Amém? A medida afeta até as orações. Em Marcos, capítulo 11, verso 25 a 26, Yeshua fala assim, meus irmãos: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai vos perdoe. Mas se não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. Então, ele fala aqui quando estiver orando, meus irmãos. Por isso, muitas orações são bloqueadas. As orações são bloqueadas quando usamos uma medida de julgamento, mágoa e orgulho. Deus resiste ao coração endurecido. A oração do rancoroso não tem acesso ao céu, irmão. Pode orar um ano, que não entra nada, não passa nem do teto, meus irmãos. Falta de perdão e julgamento fecham os ouvidos de Deus. A medida da humildade, meus irmãos. Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em Mateus, capítulo 23, verso 12, Yeshua fala claramente: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, quando você se humilha, meu irmão, você será exaltado por Deus. A medida da humildade atrai a exaltação de Deus. Humildade é uma medida que atrai a atenção e o favor de Deus. A forma como você se posiciona diante dos outros determina como Deus se posicionará diante de você. Isso é em todos os instantes, meus irmãos.
em todos os lugares. Amém? Deus pesa tudo na balança. Ali em Provérbios, capítulo 24, verso 12, diz assim: se disseres, eis que não o sabíamos, porventura aquele que pesa os corações não o considera? Então muita gente, mas eu não sabia. Aquele que pesa os corações, ele sabe o que está acontecendo. E Yeshua fala ali, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 2, que ele é aquele que sonda o coração e os rins. Então, meus irmãos, como que alguém pode dizer que não sabia, meus irmãos? Sabia, porque Deus é aquele que pesa os corações. Em Daniel capítulo 5, verso 27, meus irmãos, é dito: foste pesado na balança e achado em falta. Deus mede nossas intenções, nossas palavras e nosso gesto. Nada escapa ao olhar de Deus. Tudo que você faz, irmão, cada segundinho da tua vida, Deus está vendo. E Deus já está julgando a mim, a você, a todos nós. A cada segundo. Ele já está trabalhando o que vai encontrar a gente ali na frente. Se você fizer a vontade de Deus, vai receber bênçãos. Se você não vier à vontade de Deus, ele pode permitir que o adversário venha te prejudicar. Então, faça a vontade de Deus, para que lá na frente, porque não é na mesma hora que Deus responde. Às vezes acontece a coisa lá na frente, e aí a pessoa, por que isso aconteceu? Porque Deus anota cada coisinha que você faz e eu faço, meus irmãos. Nada escapa ao olhar de Deus. Ele vê as motivações. Você vê, irmão? Deus vê a motivação. Deus, ele olha lá o que está no coração de cada um de nós. A intenção por trás dos atos. Qual é a intenção? E a verdadeira medida usada em cada situação. Qual é a medida que cada um usou? Ele pesa todas essas coisas, meus irmãos. Por isso que Yeshua diz ali em Mateus capítulo 7, verso 13, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muito poucos entrarão por ela, e porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos encontrarão essa porta. A porta larga leva à perdição, a porta estreita leva à vida eterna, meus irmãos. Louvado seja Deus. A medida da recompensa eterna. Em Mateus capítulo 16, verso 27, Yeshua fala, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, irmão, cada obra que você fizer vai ser julgada, irmão. Que eu fizer vai ser julgada. Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aleluia. No fim, Deus dará a recompensa exata, com base na medida que usamos em nossa vida. Isso inclui nosso coração, nossas palavras, nossas atitudes e nosso trato com o próximo, meus irmãos. Aleluia. Qual é a sua medida, meu irmão, minha irmã? Você mede com amor ou com frieza? Perdoa ou guarda mágoa? É generoso ou mesquinho? É paciente ou crítico? Gálatas capítulo 6, verso 7, a palavra de Deus diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o ser humano semear, isso também ceifará. Ainda há tempo de mudar sua medida antes que Deus aplique ele sobre você, meu irmão, minha irmã. Este é um chamado de alerta e de misericórdia da parte de Deus. Se a sua medida hoje fosse usada por Deus para medir você, como seria? Ainda há tempo de se arrepender, mudar e colher com abundância e de graça, meus irmãos. Então, aqui fazemos oração, Senhor eterno. Reconheço que muitas vezes usei a medida errada com os outros. Julguei, critiquei, guardei mágoas, fui duro e injusto. Mas hoje te peço, muda a minha medida. Ensina-me a amar, perdoar, honrar e dar. Que eu use a mesma medida que desejo receber, que eu me lembre todos os dias que serei medido como meço. Em nome de Yeshua, amém. Então, meus irmãos, nós vimos aqui, irmãos, esse estudo muito importante, com vários, diversos, muitos versículos da Bíblia, meus irmãos, mostrando que você e eu só tem um caminho para o céu. Se a gente
usar de misericórdia, palavras de pacificação, palavras de coração limpo, para que naquele dia possamos adentrar no reino do céu. Caso contrário, meus irmãos, é a condenação eterna. É o lugar onde está muita gente. Como Yeshua fala aqui, meus irmãos, como eu disse para os irmãos aqui em Mateus, meus irmãos, capítulo 7, meus irmãos, Mateus aqui, capítulo 7. Louvado seja o nome do Eterno. Vou citando agora a palavra de Yeshua, esses 2 versículos. Yeshua fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Irmão, está muito. O inferno está lotado. Agora o verso 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É pouco, meu irmão. Pouco. Esses são os verdadeiros vencedores. É pouco. É a seleção esses é que vence na vida. Venceu na vida é quem? É quem entrou pela porta estreita. É quem está salvo. Poucos são salvos e muitos condenados. Está aqui escrito, e Yeshua falou, meu irmão. Então você vai querer ser o que todo mundo é? Ou você vai querer ser aqueles que serão salvos, poucos que serão salvos? Para isso, use de misericórdia, meu irmão, minha irmã, e que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.